Como o Henry falou, a Ruth já cantou o hino Cicatriz, o Henry falou sobre Páscoa, muito bem falado, e já ajudou nesse processo. A gente teve a ideia de falar sobre esse tema. Semana passada, por que esse tema veio à minha cabeça? Porque, assim, coincidentemente, tinha um irmão na igreja que ele falava que, quando falava de coincidência dentro da igreja, falava, não existe, no evangelho não existe coincidência, existe Jesuscidência, ele falava, né? Então, ou coincidentemente, ou Jesuscidentemente, né? A gente estava semana passada falando com as crianças sobre Páscoa, né? Foi uma coincidência, né? E aí a Ana Júlia me lembrou de uma coisa que eu tinha feito, não sei se foi na Páscoa passada, não sei qual foi aí. E aí ela me lembrou, pai, o senhor fez até aquele negócio lá, e eu lembrei. E aí depois que ela falou, fiquei com aquilo na cabeça, né? E foi daí que veio a ideia de falar sobre esse tema, que na verdade eu ia dar continuidade lá a pregação do Sermão da Montanha, mas veio essa ideia. Eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça durante a semana, e desde sexta-feira que eu comecei a trabalhar mais isso de uma forma intensa, né? E a gente queria falar um pouco sobre esse tema, sobre a Páscoa, porque eu percebo que existe muita confusão, e o cristão ele deveria ter um entendimento bem claro sobre isso, né? Eu tenho certeza que acho que a grande maioria de nós sabemos basicamente o que é a Páscoa, né? Vindo lá das 10 pragas, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, né? Está escrito lá que é a instituição da Páscoa. Então teve as 9 pragas, as 10 pragas, não foi isso que vocês aprenderam? Ana Júlia, cadê a Clara? Está aí? A Clara está hoje aí? Cadê? Está ali, a Clara está lá, falou bastante no dia, não é isso, Clara? A gente falou, fala aí uma das pragas, 2 pragas aí, Clara, que teve lá no Egito. Fala 2 que você se lembra aí. Ixi, ela não vai falar. Você lembra de 2 pragas que nós ensinamos? A praga das rãs e a praga dos piolhos. Praga da rã e praga dos piolhos, deu até uma coçada na cabeça aqui, né? Praga da rã, praga dos piolhos, né? Fala mais uma aí, Ana Júlia, vou te dar uma chance. Fala uma aí, vai. Não, já estão soprando para ela aí. Gafanhoto, o que mais? Transformar a água em isso, a água não foi em vinho, né? Foi em sangue. Ô, Ana Júlia, você me quebra desse jeito. Você é filha do pastor, né? Você tem que saber as coisas, né? Você me quebra desse jeito, pelo amor de Deus. A Ruth sabe que ela é filha de pastor também. Fala as 10 pragas aí, Ruth. Da morte, que foi a da morte dos primogênitos. A da morte dos primogênitos, como a irmã, enfim, mas também teve a morte dos primogênitos, né? A morte dos primogênitos, que foi a mais importante, que foi qual era a praga da morte dos primogênitos? Como é que aconteceu? Quem se lembra? Isso aí, vocês concordam com a Vitória ou vocês concordam? Amém? Aprovado? Joinha lá, dá um like para a Vitória lá, joinha like, isso aí. Amém? Joinha Vitória, muito bom. É isso aí mesmo, né? Os umbrais da porta se passava o sangue de quê? De quem? De um cordeiro, ele era morto. A Páscoa foi instituída dessa forma, né? Matou-se um cordeiro, comia-se a carne, fez o pão sem fermento. Alguém sabe por quê? Isso, muito bom, irmã. Essa irmã Edna é uma bênção, irmã. Glória, essa irmã Edna é uma bênção. E também o pão asmo, o cordeiro, né? E o pão asmo sem fermento, que estava com pressa, o sangue passava dos umbrais da porta, porque o anjo do quê? Da morte iria passar por cima. Ou seja, a palavra Páscoa tem essa conotação, passar por cima. Em outras traduções você encontra também a palavra saída, ou meio que libertação, a passagem, isso. São todos sinônimos que você vai encontrar para a palavra Páscoa. A Páscoa judia, vamos usar essa expressão, ela não é a mesma Páscoa nossa aqui, né? Ela não é a mesma Páscoa nossa aqui. Por quê? Porque a nossa Páscoa, a Páscoa judia, ela tem uma data fixa. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque se vocês quiserem, a internet está aí, ela vai fornecer muitos detalhes para vocês. Não vai perder muito tempo aqui. Então, eu que tenho curiosidade de ficar lendo essas coisas, sou eu e o Henry, né? São meio doidos, a gente gosta de ficar lendo essas coisas. Você vê que ele explicou coisa que provavelmente ele já estudou isso aí, né? E a gente gosta de ficar estudando essas loucuras aí. Então a Páscoa judia, ela tinha uma data certa. Acho que no 14 dia do mês de Nisan, ou Nissan, não sei se a expressão é essa,
Se chama Nisan ou Nissan, sei que é com S lá. Mas a nossa da Páscoa nossa aqui, ela não tem uma data fixa, porque ela é de acordo com a nossa questão lunar. Ou seja, vamos ver se eu lembro aqui. A data da Páscoa, vocês percebem que todo ano ela diferencia, não é? Ela é entre março e abril. A data da Páscoa nossa aqui, no hemisfério norte, vamos dizer assim, né? Como é que ela é calculada? Ela é calculada depois da primeira lua, vocês lembram? Primeira lua cheia, depois do equinócio. Amém? Entenderam? Entenderam? Não, lógico que vocês não vão entender. O que é equinócio? Lua cheia, que palhaçada é essa que o senhor está falando aí, pastor? Vamos lá, vamos tentar explicar rapidinho, peraí. Como é que é calculado isso aí? O equinócio, ele vem no outono, que é aquele dia, não sei se dura um dia só ou uma semana, não sei. Se vocês quiserem, vocês pesquisem depois. Mas o equinócio é quando chega no outono, tem um período onde o dia e a noite eles têm o mesmo horário, né? O mesmo hora. Você percebe que no inverno escurece mais cedo, né? No verão escurece mais tarde, mas no outono chega um momento aonde a noite e o dia eles têm o mesmo minuto. Então isso é chamado de equinócio, outros chamam outros nomes aí, mas o que eu me lembro aqui é equinócio, tá bom? Então depois do equinócio, depois da primeira lua cheia, aí se calcula a primeira lua cheia. Aí depois da primeira lua cheia, o primeiro domingo que vem depois da primeira lua cheia, que vem depois do equinócio, é que se declara, é chamado a Páscoa nossa aqui, tá bom? Isso é tudo um calendário religioso, desde o carnaval. E pasmem, o carnaval é considerado um feriado religioso. Olha só a ideia do carnaval. Olha como é que o ser humano, isso é coisa que o homem cria mesmo, né? O que o homem criou? O que o homem criou? Eu estava conversando com um rapaz, e ele sempre, quando ele vai embora, eu vou tomar uma, não sei o que, vou lá na empresa lá, eu vou tomar uma. Eu falei, aí ele estava saindo um dia lá, tinha dobrado, não tinha feito 13 horas. Ele cansado, eu falei, já vai tomar uma, né? Ele falou, não, hoje eu não vou tomar porque eu estou na quaresma. Eu falei, você está na quaresma, né? O que é a quaresma? Quem sabe o que é a quaresma aqui? 40 dias, de quê? Então olha só que ideia maravilhosa, irmã Edna. Eles criaram o carnaval para festejar. Olha, carne. Eu ia falar coisa aqui, não vou nem falar o que eu pensei aqui, eu só fiquei no meu pensamento. Ou seja, eles criaram o carnaval 4, 5 dias. Por isso, irmãos, que eu vejo a igreja, às vezes, vamos fazer o carnaval gospel, né? A folia gospel. Tem coisa que não bate. Tem coisa que não bate com o evangelho. Vocês me desculpem assim, ser um pouco franco, né? Tem coisa que a gente dá para fazer, né? Mas o carnaval, o nome já diz, carnaval é festa do quê? Da carne, né? Se a igreja ela prega o espiritual, então não bate, não tem como. Mas pastor, eu vou evangelizar, irmão, evangeliza lá em dezembro, evangeliza em maio, evangeliza em julho. Eu não vem criar negócio de carne, é a festa da carne. Então o que o homem fez, gente? Olha que boa ideia. Eles criaram dias para festejar, para comer, para namorar, para fazer tudo de errado, porque aí eles iam ficar 40 dias sem fazer nada de errado, para vir a Páscoa, que representa a morte de Cristo. Então tudo isso aí é dentro desse calendário, tá bom? Dentro desse calendário. Então a Páscoa é definida depois do equinócio, vem a primeira lua cheia, depois do primeiro domingo dessa lua cheia é definida a Páscoa. O carnaval vem 40 dias antes, né? Porque vai vir a quaresma, onde a gente festeja no carnaval, peca para tudo quanto é lado, faz filho, pega doença, aquela confusão, transmite doença, aquela morre gente, aquela que bebe, fuma, faz tudo de errado, porque você vai ficar 40 dias. Aí o meu colega, não vou beber porque eu estou na quaresma. Aí ontem eu estava no serviço, ele, hoje eu já posso beber. Eu falei, vai lá, vai beber, né? Hoje eu já posso, que a minha quaresma acabou, porque entrou na Páscoa. Então essas são tudo datas religiosas, inclusive o Corpus Christi, que vem 60 dias depois, que é no mês de junho, mais ou menos, na quinta-feira, depois de não sei o quê. Se vocês quiserem saber isso, é só para informação, só para vocês perceberem que a Páscoa que é comemorada aqui não é igual a Páscoa judia. A Páscoa judia eu já vou mostrar já mais ou menos como é que é para vocês aqui, tá bom? Entenderam mais ou menos? Então, primeira coisa que nós já aprendemos aqui, a Páscoa da judia, ela não tem nada a ver com essa Páscoa que nós comemoramos, principalmente essa, com chocolate, como ele falou. Fui hoje no mercado comprar algumas coisas aí, inclusive o suco para... Encontrei a irmã Rose. Você lembra da irmã Rose?
Aí eu passei no caixa dela, e a irmã Rose, paz do Senhor, tudo bom, não sei o que, conversando. E ela, pastor, é difícil trabalhar no comércio, estou trabalhando aqui até agora. Eu falei, enquanto o povo está festejando aí, né? Você está trabalhando aqui. Ela né? Páscoa, não sei o que. Eu falei, e ela falou, não tem mais ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa não, irmão. É um erro muito grande que a gente comete. Chame ovo de chocolate, tá? Não é ovo de Páscoa. Aí ela falou, os ovos foram todos embora. Eu falei, irmã, já compraram tudo? Ela, pastor, teve gente ontem aqui que gastou mais de R$500 só em ovo de chocolate. Eu falei, mas o povo não está dizendo que não tem dinheiro? Acho que é só eu que não tenho dinheiro, porque o povo diz que não tem dinheiro, mas os mercados vivem cheios, o povo tudo viajando para tudo quanto é lugar. Eu acho que é só eu que não tenho dinheiro. Ela falou que teve gente que gastou mais de R$500 só em ovos de chocolate. Isso no que ela viu, fora as outras pessoas. É pecado, pastor? Puxa vida, pastor, eu comprei um ovo de chocolate, né? Pastor, eu comprei um ovo de chocolate para o senhor. É pecado? Não, pode trazer para mim que eu vou comer à vontade. Não é pecado. O que é pecado, irmão? A gente traduzir isso, a gente transformar isso, né? Uma certa feita, um dia depois da Páscoa, e aí eu vou dar uma dica para você. Eu estava lá naquele mercado da avó, e aí naquele mercado da avó tinha passado a Páscoa. Aí só tinha aqueles ovos tudo quebrado, né? Tudo destruído. E eu estava lá de olho, né? Falei, ninguém está me vendo, os irmãos da igreja não estão me vendo. Eu falo que não pode comer ovo de Páscoa, não sei o que, ninguém está me vendo, né? De repente chega a TV Diário lá, irmã Laís. A TV Diário. Chega uma repórter, eu posso entrevistar o senhor? Eu falei, caramba, não é possível. Estou escondidinho aqui, ninguém me... Eu posso entrevistar o senhor? Tá bom. Pensei que era meu cadastro desamarrado. Aí eu posso entrevistar? Eu falei, pode, né? Eu pensei que ela ia me preparar, falar as perguntas. Ela já ligou a câmera, acendeu a luz na minha cara e falou assim: o que você está fazendo aí? Já está de olho nos ovos de Páscoa? Aí eu, estou dando uma olhada aqui nos ovos de... E aí, vai comprar um? Eu falei, não, estou deixando ficar mais barato. O ovo a R$1, eu queria que ficasse mais barato. Aqueles ovos tudo quebrado, tudo destruído. E aí eu falei, depois eu pensei, caramba, eu falei besteira, né? Aí eu pensei, ninguém vê isso, quem é que vai ver? TV Diário, né? Ninguém vai ver isso, irmão. Depois todo mundo viu, até os irmãos da igreja viu. Na empresa todo mundo ficou tirando sarro de mim. Que é isso, Chicão? Cara, você queria esperar ficar mais barato do que isso? E o pessoal tirou muito sarro de mim por causa disso. Mas se você quer uma dica, vai amanhã lá no mercado. Aí você talvez encontre o ovo pela metade do preço, assim como no Natal com panetone e talvez esse tipo de coisa, tá bom? É uma dica que eu deixo para você. A Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa judaica, tá bom? Vamos ler um texto bíblico então e a gente vai entrar na palavra aqui. Só Jesus, né? Oi? Purê de chocolate, né? Isso. No Semar não vai não, que não vai encontrar mesmo, que a irmã falou que acabou tudo lá. Na TV Diário lá, isso aí tem trocentos anos Natal, pensei que nunca ninguém tinha visto, e todo mundo viu, né? Um dia eu estava também lá em Sergipe, né? E nós estávamos num lugar lá, era um aberto assim, sabe? Uma praça, era que nem o Largo da Feira aqui nosso, era igual. Aí nós estávamos lá, Sergipe, não sabia, mês de julho. E estava lá eu e a Ruth, e estava na Júlia e o Wesley também, isso, nós estávamos nós 4 lá. De repente começou a chegar a gente, e nós lá no meio, aí nós percebemos, caramba, isso aqui é uma festa junina, né? Nós estamos no meio da festa, é uma festa junina, Sergipe. Aí eu falei, tudo bem, né? Ninguém está me vendo, daqui a pouco vem uma TV de Sergipe me entrevistar. Eu falei, mas não é possível, Jesus. Tem misericórdia, veio uma TV da Globo de Sergipe querendo me entrevistar. Eu falei, o pastor Cleito no meio da festa junina lá. Só Deus, foi Deus que mandou aquela turma lá para me envergonhar mesmo lá, tá bom? E eu lá, né? Não estava lá dançando não, mas estava lá no meio lá, e a Globo me entrevistando lá. Mas só passou em Sergipe, acho que não passou aqui em São Paulo. Vamos lá então, tendo dito isso, vamos lá na livro de... Eu ia ler sobre a Páscoa, mas já como a gente tem um entendimento sobre a Páscoa, para a gente se adiantar um pouquinho, que eu já perdi um pouco de tempo, nós vamos no livro de Colossenses. Olha que palavra assim que eu achei não, que eu não lembrava dessa mensagem. E aí eu lembrei agora, e fui enquanto o Henry estava trazendo a palavra, a irmã cantando, eu estava procurando ela. Colossenses
É 2, versículos 16 e 17. Vamos só meditar nesse, porque os irmãos já têm um certo entendimento sobre Páscoa, então eu acho que a gente não precisa de ficar muito tempo nisso aqui, tá bom? Pela introdução já vi que os irmãos aqui são sábios, são bem instruídos, né? Tanto eu quanto o pastor Roberto sempre fomos muito chatos nesse quesito de instruir, e eu tenho certeza que os irmãos não têm essa dificuldade desse entendimento, tá bom? 2, 16 e 17. Depois aí, Ana Júlia, olha lá. Portanto, esse é o 16? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Baixe tua cabeça e feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos já daqui a pouco entrar na tua palavra. E eu queria, Senhor, em nome de Jesus, que esse entendimento venha sobre cada um, porque a gente precisa saber bem, sair daqui bem consciente do tipo de evangelho do tipo de cristão que nós precisamos ser. Evangélicos são muitos, mas nós precisamos nos esforçar a ser cristão. E para esse esforço, ele requer muita busca, primeiro do Senhor, da tua palavra, do conhecimento do teu Espírito Santo para dar interpretação. Então nessa noite o que eu mais peço ao Espírito de Deus, venha instruir cada irmão, para que a gente saia daqui preenchido, abençoado, renovado, Pai, e com esse entendimento vivo na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Volta no 16 lá, nós vamos falar aqui, ó. O apóstolo Paulo foi um daqueles que brigou, ele quase saiu no tapa, né? Porque existia uma certa ideia de judaísmo, ou seja, os cristãos novos começaram a aceitar Jesus, e tanto Pedro quanto os apóstolos, né? Eles começaram a brigar para que, por exemplo, aqueles que aceitassem Jesus fossem circuncidados e outras coisas mais, participassem das festas e outras coisas mais. E o apóstolo Paulo foi um dos que bateu em cima. Ele falou: não, peraí, Cristo já morreu, ele já fez o papel da lei, ele cumpriu o seu papel, e hoje nós só somos salvos pela graça. Inclusive no Antigo Testamento eles também foram salvos pela graça, porque eles eram salvos pelo sangue do Cordeiro. Quando o sangue do Cordeiro foi matar aquele cordeiro e passar nos umbrais da porta e deu a salvação para o povo, aquilo já era algo voltado para o que ia acontecer no Novo Testamento. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, o que ele falou? Eis o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então até no Antigo, porque tem gente que fala a lei salvava, não, já no Antigo Testamento a salvação também já era pela graça, a direção já era dada para Jesus. Perfeito, Ronaldo? Então está aprovado. Então nós precisamos ter esse entendimento. O apóstolo Paulo, ele brigava, ele lutou, ele falou muito sobre isso. Ele falou ali das festas, né? Lua nova, dos sábados, porque os judeus, eles tinham 7 festas assim, tinham 3 mais principais, mas eles tinham 7 festas que faziam eles se reunirem. E festa para eles representava isso aqui que nós estamos fazendo, era reunir o povo. A ideia da festa era de, o que a gente faz numa festa? A gente se reúne, né? O que nós fizemos ontem aqui, Ronaldo, no seu casamento, não foi? No aniversário de casamento, nós nos reunimos. Então uma festa é para quê? Para se reunir. Existia mais ou menos, vamos ver, não sei se eu vou lembrar, vamos ver, festas do povo judeu, festas que estão na Bíblia. Isso você vai encontrar lá no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 23. Então vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar. Vamos lá. Primeira festa era a festa dos pães ázimos, ou ázimos, está escrito acho que ázimos lá, que é o pão sem fermento. Depois vinha a festa da Páscoa, depois vinha a festa das primícias, depois vinha a festa do Pentecoste, depois vinha a festa das trombetas, depois vinha a festa da expiação, e depois vinha a festa não, tinha mais uma, dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, para vocês entenderem, eles saíam das suas casas e iam habitar em tendas, porque no deserto, todas essas festas lembravam que eles passaram no deserto, e todas essas festas voltadas para Jesus.
preste bastante atenção. A festa dos pães asmos, pão sem fermento. O fermento representava o pecado. Ou seja, eles pegavam uma semana e ficavam comendo pão asmo para santificar a vida. A Páscoa, todo mundo sabe, a morte e a ressurreição de Cristo. A festa das primícias, era o primeiro fruto, que é o culto que a gente faz aqui, o culto das primícias. O primeiro fruto era retirado para entregar ao Senhor. A festa do Pentecoste, que todo mundo só lembra de quê? Pentecoste lembra o quê? Lembra Espírito Santo, que foi o dia que o Espírito Santo... Mas a festa do Pentecoste, na verdade, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. A festa do Pentecoste era chamada também de festa das semanas. Era quando eles terminavam as colheitas. Então eles iam lá, acho que era 50 dias. Pentecoste, já vem de 50. Era 50 dias depois da Páscoa. Depois dessas semanas, eles iam festejar lá em Jerusalém pela colheita. Primeiro era a primícia, eles davam o primeiro fruto. Depois o Pentecoste, eles iam agradecer, aleluia, pela colheita que eles tiveram. E lá no dia do Pentecoste, teve a famosa descida de quem? Do Espírito Santo. E esse nome veio para as igrejas pentecostais, que eu acho que ficou meio sem sentido depois que eu aprendi isso, porque Pentecoste não tem nada a ver com o Espírito Santo, na verdade. Pentecoste é uma festa que eles agradeciam, eles louvavam a Deus. Pentecoste de 50. Mas as igrejas pentecostais, né, ou as igrejas que creem no Espírito Santo, adotaram esse nome e colocaram Igreja Evangélica Pentecostal, e aí põe o nome que ele quiser. Depois a festa das trombetas, que é uma festa que eles tocavam, descansavam. A festa da expiação, que era do sacrifício. E a festa dos tabernáculos, que eles saíam da casa e ficavam em tenda durante uma semana para relembrar. Tudo isso é para relembrar o que acontecia lá. Todas essas festas era para relembrar. Mas o apóstolo Paulo falou aqui, isso, põe no outro versículo lá, Ana Júlia, versículo 17. Isso era o que? Apenas sombra daquilo que há de vir. Era apenas sombra. Olha só, essa expressão é muito interessante. O que é uma... é que não vai dar para fazer aqui, mas se eu tiver de costas, se uma pessoa vir para mim, a primeira coisa que eu vou ver é a sombra. É a sombra da pessoa. Mas se eu chego lá na sua casa, você tem uma casa bonita, serve um cafezinho bonito lá, aí chega a Ruth lá na casa, mas você vê a sombra dela primeiro. O que você vai fazer? Depois ela vai chegar. O que você vai fazer? Você vai dar café com bolacha e bolo para a sombra dela ou para ela? Você vai pegar a sombra da Ruth. Oi, sombra, tudo bom? Se você vai dar um abraço nela. E você? Vamos pegar uma criancinha aqui, vamos lá. Deixa eu pegar você aqui, filha. Se você ganhar um presente, uma boneca, vai vir toda embalada bonitinha lá. O que você vai querer brincar? Você vai querer brincar com a embalagem ou com a boneca? Boneca. Com a boneca. Você vai querer lá a embalagem? Brinca com a embalagem? Você é um caso à parte, Pedro. Quem já comprou apartamento na planta aqui? Alguém comprou? Comprou, Vitória? Comprou? Você já comprou? A Vitória comprou. Ronaldo, você comprou também? Então beleza, vamos pegar a Vitória e o Ronaldo. Vocês lá, compram o apartamento na planta. No seu caso, o apartamento já está pronto, né? Ainda não? Mas no caso da Vitória, ela já está pronto, porque ela já está até morando. Então, olha só, preste bastante atenção. É a mesma coisa que a Vitória falar, eu não quero ir para o apartamento, eu quero ficar na planta. Né? Ela está na sombra, ele está na sombra, está esperando. Agora o que acontece? Quando o apartamento estiver pronto, ele vai dizer, não, eu não quero morar no apartamento, eu quero morar na planta. Aí o cara, beleza, pega a planta e mora nela. Para mim é bom. Na maquete, não é isso? Na maquete. Aí tem a maquete e tem o apartamento. Aí chega o apartamento pronto, aí o cara, não, eu quero a maquete. Eu quero morar na maquete. A mesma coisa que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, ó. As festas judaicas, tudo o que aconteceu, isso era só sombra, porque ainda ia aparecer o quê? O corpo de Cristo. O que acontece, irmão? Cristo estava presente ali. Cristo estava presente. Ele já tinha vindo, mas eles queriam viver da sombra. Porque tem as festas judaicas que nós temos que circuncidar. Sabe o que acontece com a igreja hoje? A gente percebe, por isso que a igreja virou uma confusão. Virou uma confusão. Hoje a gente vê dentro da igreja candelabro,
Isso eu já vi. Vê dentro da igreja a arca do concerto. Já vi no púlpito. Cheguei numa igreja lá, estava a arca do concerto lá. O Henry pregou sobre a arca do concerto aqui acho que no culto das primícias. Se eu vi falando com você alguma coisa sobre isso, né? Isso, tem pastor que deixa a barba crescer e põe um quipá. Tem igreja que tem a arca do concerto? Não, está aqui no púlpito a arca do concerto. A arca do concerto representava o que, irmão? A presença de Deus, não era isso? O que representa a presença de Deus hoje? Você, através de quem? Espírito Santo. Isso, toca chofar. Tem pastor que não fala Jesus, ele fala, o Yeshua Hamashia. Vai falar bonito, né? E nós temos até, desculpa aí, né? Mas nós temos até um tempo de Salomão feito aqui em São Paulo. Já foi lá, Henrique? Templo de Salomão. Desculpa aí, não tem problema de ir lá, pode ir lá, não tem problema. Agora o grande problema é que a gente às vezes coloca isso como... A gente vê as igrejas fazendo, isso não é... Sabe, se você chegar para mim e falar, olha pastor, eu quero representar a festa dos tabernáculos aqui na igreja, beleza. Se for para conhecimento, para cultura, para a gente entender como é que é, beleza. Agora, o que a gente não pode a gente, irmão, a Bíblia fala a gente viver por fé e não por vista. Mas com essas coisas a gente quer ver por vista. A gente só consegue acreditar se a gente vê. Isso foi só sombra. Então a igreja virou essa confusão porque nós vivemos dessa forma. Uma vez um americano estava entrevistando um judeu. E o americano falou assim para o judeu, porque o judeu, isso foi antes deles virarem pátria, virarem nação. Ele entrevistou dizendo assim, como é que vocês conseguem disseminar a cultura de vocês? E aí ele falou algumas coisas, e entre elas a Páscoa. Como é que vocês conseguem, né? Tanto que a Páscoa virou um feriado mundial, né? E aí, como é que vocês conseguem? Vocês não têm... Os hebreus não tinham nem língua própria. Até o próprio hebraico eles não falavam direito, porque eles se dispersaram, né? Por causa do exílio. E nem língua eles tinham própria. Eles nem sabiam falar o hebraico. O hebraico alguns só que falavam. E aí o judeu falou assim, você quer saber? Eu vou explicar para você. Aí ele perguntou para o americano, qual é a data mais importante que você tem lá no seu país? E aí o americano falou, 4 de julho. 4 de julho, o que era? Nós que somos tão americanizados, né? O que é 4 de julho lá nos Estados Unidos? Ninguém sabe, vocês não estão querendo falar, né? Com medo de eu brigar com vocês, né? Vocês não sabem o que é 4 de julho? 4 de julho é o dia da independência deles lá, que é tão falado. Tem aquele filme lá, Nascido em 4 de julho, alguém conhece? Também não conhece, né? Vocês não conhecem nada. Conhece que é um filme bem antigo. É um filme com não me lembro o nome, Tom Cruise. Aí o americano falou, 4 de julho, dia da independência. Aí ele falou assim, quem é que passa essa informação para vocês? Aí ele falou assim, as nossas professoras passam na escola, assim como no Brasil. Pergunta para essas crianças aí, qual é o dia da independência, para ver se eles vão saber. Qual é o dia da independência, Pietro? Qual é o dia da independência, Cauã? Qual é o dia da independência, Maria Eduarda? Glória, quem foi que falou aí? O Pietro, sopraram no ouvido dele, né? Que ele não sabia 2 minutos e agora já sabe. Foi o anjo do Senhor que soprou no ouvido. Fala, Deus, é o anjo falando na boca, no ouvido do Pietro, né? Não sabe, né? 15 de novembro. Nem os adultos aqui se marcar não sabem. 15 de novembro, o que você comemora 15 de novembro? Aleluia, isso, o hino da pátria, o hino da bandeira. 22 de abril, comemora o quê? Nem sabe, de quando? Que pastor? 22 de abril. Nada? Não comemora nada? A irmã está falando de Tiradentes. Vocês não sabem nada. Além do aniversário do Esdra, dia 22 de abril, 22 de abril de 1500 foi o aniversário do descobrimento do Brasil. A gente não sabe nada, Carlinhos. Eu estou decepcionado, João. Eu estou decepcionado com vocês. Não é? 21 de abril. Se fosse aí mesmo, tudo ia ser uma bênção, né? A gente não sabe nada, Duda. Não sabe nada. Aí o que o judeu falou? Quem passa essa informação para vocês? O americano é a professora. Como acontece com a gente? Sabe o que acontece? Você fica dormindo na sala, Cauã. Eu sei.
Eu sei que você gosta de dormir lá. A Ana Júlia gosta, ela fica, oi pai, a aula foi meu Deus, a aula hoje foi não sei o quê. Eles ficam dormindo na sala de aula, com raiva, querendo acabar. Então eles vão lá prestar o dia da independência, quem deu o grito da independência, quem deu. A professora passa lá também, daquele jeito também, doida para ir embora, olhando o celular. Aí o judeu falou, sabe quem passa a Páscoa para? São os pais. O pai passa isso de pai para filho. A gente passa essa cultura para eles. A gente passa essa ideia para eles. E aí ele começou a falar da Páscoa, como é que era a Páscoa. E ele falou, mas por que vocês usam aqueles elementos da Páscoa? E eu trouxe aqui elementos dessa Páscoa. Nós temos aqui, alguém sabe o que é isso aqui? O pão aqui, esse pão é um pão sírio. Confesso para vocês, tem um pouquinho de fermento. Eu olhei, procurei em todos os lugares um pão sem fermento nenhum, mas não encontrei. Todos eles têm um pouquinho. Ele é considerado um pão sem fermento, mas a farinha de trigo dele tem um pouquinho de fermento. Eu olhei na composição de todos os pães. Aí o que eu fiz? Eu comprei o mais barato, é lógico, né? Tinha pão de 20 reais. Eu falei, meu Deus, que pão caro isso. Sem fermento. Se colocasse fermento, então ia custar 50 reais. Esse aqui é o pão. Esse aqui nós vamos servir, inclusive, na ceia, né? Beleza, mas nós temos aqui o pão asmo. Ó, esse aqui. Isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui? São ervas, que eram consideradas ervas amargas. E aí o americano perguntou assim pro judeu, por que vocês usam esses elementos? Ele fala assim, sabe por quê? Porque quando eu estou usando esses dois elementos, que são os únicos que tem na Bíblia. Se você buscar na festa judaica mesmo, tradicional, eles comem outras coisas, mas eu peguei o que está na Bíblia, tá bom? Por que eles comem? Aí ele falou assim, porque os filhos precisam sentir o mesmo gosto, o mesmo cheiro, a mesma situação quando os nossos antepassados passaram no deserto e quando eles fugiram para o Egito. Quando eles fugiram do Egito, quando come a erva, eles precisam sentir o mesmo gosto. A erva amarga, você sabe o que representa para os judeus? Isso, da escravidão, do tanto sofrimento que eles sofreram. Por isso que quando eles comem a erva amarga, eles sentem o mesmo gosto, eles sentem o mesmo cheiro daquilo que aconteceu. O que é isso aqui, irmã Janete? Mousse. Quem quer mousse? Você quer mousse? Então vem aqui. É lógico que é mousse. Sua mãe ia mentir? É mousse. Tá docinho? É mousse. Quem quer mousse? Ninguém mais quer? Não quer, Laís? Quem quer mousse? Você quer mousse, Cauã? Uma colherzinha? Ninguém mais quer mousse? Eu costumo pegar os mais novos da igreja. Então vem cá, Henry. Vem cá. Os mais novos da igreja, eles sempre sofrem, né? Fica aqui, Ruth, fica aqui, filho. Não foge não, você disse que queria comer mousse. Você quer mousse, filha? Vem cá. Ah, ela quer mousse, olha que coisa fofa. Ah, que coisa linda. É lógico que ela quer mousse. É lógico, mousse. Não é? Deixa eu ver, eu vou comer. Tem certeza que vocês não querem? Ninguém mais quer? Nossa, tá uma delícia. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui. Delícia, irmã Janete, docinho. Alguém mais quer mousse? Dou-lhe uma. Quer, Maria Eduarda? Pode vir, não tem problema não. Beleza. Essa aqui é minha colher. Eu vou pegar do pão da ceia, depois se faltar a gente pega mais. Sabe o que acontece? Vocês vão comer esse pão aqui agora. Tá bom? Pode comer. Não fica pensando não. Pega aí, filho. Come. Pode comer. Entalou aqui. Não vai morrer não, né, filho? Pelo amor de Deus. Diana, fica de olho aí. Se acontecer alguma coisa, você corre aqui. O que você acha, filho, desse pão? Bom? Gostoso? Aí, ela gostou. Diana, 20 reais, moleza. Pega aqui. Pode pegar aí. Aí, ó. Pode comer. Não gosto de nada, né? Tranquilo. Era o pão asmo, é o pão sem fermento. Era o pão que eles comiam naquela época. Por que eles faziam isso? Para que eles sentissem o mesmo gosto. A memória deles, puxa vida, eles comeram aquele pão asmo, que eles estavam com pressa, né? Mas também tinha as ervas amargas. Vocês vão comer o mousse depois de comer eu prometo, tá bom? Pode comer o mousse depois de comer a erva. Faz o seguinte, pega essa aqui maiorzinha, que ela é menos amarga, tá bom? Vou quebrar o galho de vocês. Vai comer? Só vai ganhar o mousse e comer um pedacinho da minha folha aqui. Reparte com ela, não? Pega isso tudo, não. Pega um pedacinho para ela aí, Ruth. Pega um pedacinho para ela aí.
Pega essa folha aqui agora, ó. Aqui, ó. Vocês vão ganhar mousse. Ó, cheiro delicioso. Come um pedacinho só. Não, você... Come um pedaço, Ruth. Vai, deixa, senão o menino vai morrer. O menino, coitado, já tá aí. Meu Deus. Come um pedacinho. Dá pro Henry. O Henry também merece. É dos nossos. Come a folha inteira. Pode pegar o mousse aqui. Pode pegar o mousse. Serve o mousse pros irmãos aí. Ó, tem as colherzinhas aqui. Serve aí com as colherzinhas pra eles. Vocês moíram Nutella, não merecia, mas pode pegar uma colherzinha aí, tá bom? Isso, pega uma colherzinha aí. Porque também a festa judaica, eles têm um docinho depois de comer a erva amarga. Eles comiam a erva amarga por quê? Para relembrar de todo o sofrimento e de toda a dor que eles sofriam enquanto estavam no deserto. Vocês podem já comer o mousse, pode se sentar lá. Obrigado, viu? Comeu o mousse, Henry? Comeu? Isso, tira esse gosto amargo aí que ninguém merece, né? Ei, chega, deixa um pouquinho para mim aí. Muito bem. Onde eu estou querendo chegar com isso? Por isso que é guardada até hoje a ideia do que é a Páscoa. O que nós transformamos? Nós transformamos o evangelho que virou uma confusão. Porque nós não temos essa cultura. E a cultura que eu estou falando não é da festa judaica. Porque não tem como fazer. Você mata cordeiro na sua casa? Você come folha amarga? Você come pão ázimo? Não come. Essa é a festa judaica. A festa nossa que nós transformamos, e aí veio o coelhinho que representa a fertilidade, e aí inventaram um ovo que virou de chocolate. É a mesma coisa que se faz no Natal, com a árvore, com o panetone, com os presentes. Hoje também virou a questão do presente. Talvez a Páscoa acho que só pede para o Natal e para o Dia das Mães, aí em festividades, né, onde são mais procuradas. Mas por cristão, nós não comemoramos a Páscoa. O que nós comemoramos? Jesus Cristo, através do quê? Da ressurreição. E o que nós fazemos todo mês aqui? A ceia do Senhor. Para quê? Essa é a ideia. Quando a gente pega a Páscoa, e aí eu estou falando que é proibido comemorar, não no sentido, pastor, mas eu não posso fazer um almoço comigo. Pode, é feriado, às vezes a família tem facilidade para se deslocar. Tudo bem. Pastor, gosta de chocolate? Fica ao seu critério. Se você tem dinheiro para pagar 150, 120, 90 reais, numa mesma barra de 100 gramas, que você paga 2 por 10 ou 2 por 12, não é pecado, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que a igreja peca é de nós não termos essa cultura. Até porque isso talvez não é passado ou repassado, é repassado de forma errada. Quando nós transformamos, irmão, eu vi não, mentira minha. Uma Páscoa que eu estava pregando aqui, suando a camisa e vendo os irmãos olhando feio para mim, falando sobre Páscoa. O seu cunhado, como é o nome dele? O casado com a... Isso, como é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. Ele congregou um tempo com a gente aqui. Ele estava aí nessa... Elcio. Então eu estou falando o nome dele, porque se você quiser confirmar com ele, confirma. Enquanto eu estava aqui, suando a camisa, pregando, os irmãos olhando feio para mim, ele estava nessa porta aí, e depois do culto ele veio me falar. Ele falou, pastor, enquanto o senhor estava explicando o que era Páscoa, eu vi numa igreja do lado aqui, era essa igreja aqui, mas já era outra direção, tá? Hoje está sob nova direção, hoje tem isso também, a igreja está sob nova direção. Ele viu um pastor da igreja entrando vestido de coelho, distribuindo ovo de chocolate para a igreja. A igreja, glória a Deus, tirando foto. Vocês estão entendendo onde a igreja está chegando? Vocês estão ligando? Estão recebendo? Ao passo que a igreja, e aí foi o apóstolo Paulo, Jesus, isso é só a sombra. Hoje nós temos Jesus. Você vai comemorar, vai abraçar a sombra da Ruth, eu vou abraçar a Ruth, eu prefiro abraçar ela. E hoje nós temos, olha lá,
Saindo de igreja com o coelhinho da... Vi agora ali. É isso mesmo. Passei agora, viu aí? Ó. Olha lá. Vocês estão entendendo, irmão? Passou os pais atrás, não sei quem. Vi com as crianças com o coelhinho, colocado de coelhinho. Não sei de onde, meu Deus, não sei de onde é. Irmão, eu não estou querendo aqui arrumar confusão, porque o pastor, às vezes quando eu estou preparando a mensagem, Ronaldo, eu fico pensando, caramba, eu estou sendo muito duro com a igreja, sabe? Eu fico pensando comigo. Aí eu tento até amenizar, não vou falar isso, vou falar aquilo, né? Não vou falar isso, vou falar aquilo. Mas, irmão, não tem condição. Por isso que o evangelho virou essa bagunça. Por isso que nós hoje não temos identidade. Não é que já não tem identidade hoje. A gente é igreja pentecostal, a igreja do louvorzão, a igreja do palavrão, a igreja da cura, a igreja de não sei do que. Só não temos a igreja dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. A igreja que preserva esse costume. A igreja que luta por esse nome, que se esforça em trazer esse nome da forma real e verdadeira. E virou essa confusão. Perdemos totalmente a identidade. E isso é muito ruim. Então, quando eu estava preparando a mensagem, pensando em todo esse desamparado, eu pensava nessa entrevista que eu vi com esse judeu, onde ele fala: olha, quem passa isso aí é de pai para filho. Até nós, pais, às vezes somos falhos em não passar as coisas para os nossos filhos. Porque uma coisa é a professora passar na escola. E Cauã, desculpa a brincadeira, mas eu também não gostava de estudar não, filho. Pode ficar, estamos juntos, né? Eu também não via a hora de acabar a aula. Isso aí, dia da independência, eu fui aprender isso depois. Não, se bem que na época, na escola, naquela época eles ainda, a gente cantava hino nacional, ainda tinha uma preocupação. Hoje nem mais, né? Hoje nem mais isso, tá? Mas, isso, né? Na sua escola é assim? Ah, tá, que susto, né? Assim, mas na nossa escola na época era assim, os mais velhos aí talvez passaram pelo mesmo processo, né? Hoje é o pai, mas será que o pai passa? Será que nós temos essa identidade com os nossos filhos, com a nossa família? Será que nós nos preocupamos com isso? Ou levamos o evangelho, é só uma reunião, vamos lá. Não tenho o que fazer em casa, vou fazer parte de uma igreja, porque eu preciso fazer parte. E não defendemos esse evangelho, e não lutamos por esse evangelho, de falar a coisa correta, de guardar esses valores, que a grande maioria do mundo vai bater em cima de você, vai falar que não. E a tendência do homem é quando existe muita rejeição, a tendência, isso eu já estudei na psicologia. O que acontece quando há muita rejeição? A tendência do homem é ficar meio anônimo, porque ele também não quer ser rejeitado. Isso é a tendência nossa, minha, de todo mundo. De todo mundo. É querer ficar em anonimato. E a igreja, se existe uma coisa que a igreja não pode ficar, é no anonimato. A igreja tem que aparecer. A igreja tem que se apresentar. Estamos aqui, a igreja do Senhor. E nós temos que entender essas coisas. Eles comiam a erva amarga para lembrar, sabe? Eles lembravam do mesmo sofrimento, o mesmo cheiro que o povo saiu do Egito lá escravo. Esse pão sem fermento, o mesmo gosto, o mesmo cheiro. Eles precisavam sentir para guardar isso dentro deles e levar isso de geração em geração em geração. E nós, como igreja do Senhor, somos muito falhos nisso. Como nós somos falhos nisso. Então, se você quer comemorar alguma coisa, e é por isso que eu fiz a ceia e não avisei para ninguém, porque eu estava em cima da hora, e o pessoal ia pensar que pastor desorganizado, não avisa as coisas em cima da hora, né? Eu nem falei nada. Eu tinha falado isso para a irmã Janete ontem, né? Falei, vou fazer a ceia amanhã. Abra sua Bíblia aí no livro de São Mateus. Se você for olhar um pouco a Bíblia, a minha Bíblia tem alguns subtítulos. Deixa eu voltar aqui, é capítulo 26. Um pouco antes do capítulo 26, no capítulo 26 mesmo, mas entre o versículo 16 e 17, na minha Bíblia tem um subtítulo. Na Bíblia de vocês tem aí? O que está escrito aí?
os discípulos preparam a Páscoa. Então o que eles fizeram? Era um costume dos judeus: cordeiro, pão asmo e ervas amargas, estavam preparando, tá? Isso no versículo 17, né? Eu não vou ler aqui que não vai dar tempo, já são 8h25, preciso finalizar. Depois no versículo... Não dá para ler aqui, ó. Vamos lá, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, você lembra que eu falei da festa do pão asmo? Era o primeiro dia. Vinha a primeira festa dos pães asmos, depois vinha a festa da Páscoa. Primeiro dia dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei: mestre, diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eu estava aqui falando de Páscoa até agora, tá certo? Isso aqui eu estou provando para você que a nossa Páscoa hoje é a ceia. Estou provando, na prática a gente tem que mostrar na Bíblia. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam o que? A Páscoa. Está escrito aí, está toda vez falando Páscoa, entenderam bem? Versículo 20. Agora na minha Bíblia já tem um outro subtítulo. Tem na Bíblia de vocês aí? Qual é o subtítulo que está aí? A última Páscoa, a ceia. Então eu estou provando aqui na prática. Ah, pastor, mas eu queria fazer um jantar, eu queria comer bacalhau. Irmão, você pode comer bacalhau, você pode comer chocolate. Vai dar espinha, como a mãe falou, vai dar dor de barriga, como a irmã Janete falou, mas você gosta de comer, come à vontade, não tem problema. Não é disso que eu estou falando, tá bom? Preste bastante. Não é disso, não estou proibindo ninguém. É um feriado, se você quiser viajar. Eu fui no mercado ontem, eu vi carrinhos e carrinhos com cerveja em lata. O pessoal, você acha que o pessoal está lembrando de Páscoa? Seja sincero. Você acha que o pessoal está viajando por aí, está lembrando de Páscoa? Lembrando da morte de Cristo? É um feriado, tá? Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: olha lá, em verdade vos digo que um de vós há de trair. E eles, entristecendo muito, começaram a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondesse: o que mete comigo a mão no prato, esse é o que há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele do homem a quem for traído. Bom seria que esse homem não tivesse nascido. Respondeu, traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste, isso Judas, né? E aí ele começa a ministrar a última Páscoa, que virou ceia. E ele fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu o quê? Aos seus discípulos e disse: tomai e comei. E ele falou o quê? Isso é o quê? Meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, para nós hoje, a gente não comemora essa Páscoa fixa, mas nós comemoramos a ceia. A Páscoa é uma vez por ano, a ceia nós fazemos uma vez por mês. Tem igreja que faz uma vez por ano. Você pode tomar ceia todo domingo se quiser, não é pecado, tá bom? Não vou pregar sobre Santa Ceia que não vai dar tempo. Mas isso é o que mais importa. A Páscoa para nós representa a ceia. E a ceia para nós representa, primeiro, a morte de Cristo. Chega Natal, Jesus, carnaval, Natal, é festas e tudo que. A Bíblia não, você já percebeu que a Bíblia não manda comemorar o nascimento de Cristo, mas manda comemorar a morte? Porque esse sacrifício, e a outra Santa Ceia, eu vou explicar, que não vai dar tempo de explicar sobre isso hoje. Mas esse ato de sacrifício é que nos trouxe a salvação. Eu sei que é duro a gente falar, porque um homem morreu por causa disso. Um homem morreu. Mas esse ato é que nos deu a libertação. A gente não comemora nem a ressurreição, na verdade. A gente comemora a morte. Porque a morte é que nos deu a salvação. A morte é que nos deu a libertação. E por isso o dia de ceia, o que acontece também às vezes é que a gente transforma o dia de ceia num dia especial. E não é que não é ser especial, mas o culto às vezes fica mais espiritual, as pessoas têm uma tendência. Não é isso.
mas que é um dia que deve ser comemorado, esse sim. Então a Páscoa / Santa Ceia deveria, no nosso calendário, deveria ser o dia mais importante. Para o evangélico / cristão, a Páscoa ou a ceia, ou pelo menos a lembrança da morte de Cristo, deveria ser o dia mais comemorado por nós, mais do que o nosso aniversário, mais do que o dia da mãe, mais do que o Natal. E a gente precisa nascer. E talvez não nasceu porque talvez a gente falhou nesse processo, né? Eu não fui um pai para chegar para o Eza, para a Ana Júlia e falar: olha, Ana Júlia, senta aqui, vamos conversar sobre o Evangelho. Assim como meus pais não fizeram comigo, e às vezes há essa falha no sistema. A gente faz o que pode, a gente, né? Como o vídeo que a gente aprendeu, ninguém me ensinou a ser pai, e também ninguém ensina eles a ser filho. A gente vai aprendendo no dia a dia, com os traumas. Não foi o que a gente aprendeu aqui, não, acho que no último culto. Então houve uma falha nesse processo. Eu quando ia para a igreja, eu ia para a igreja para não ficar em casa. Eu ia para a igreja porque eu tinha que ir. Não existia um processo de ensinar, de chegar comigo e falar: senta aqui, meu filho, vamos aprender o que é o Evangelho. E isso, quando é passado de pai para filho, tem um peso maior. Tem um peso muito maior. E nós falhamos nesse processo. E por isso, com a modernidade da sociedade, a igreja também vai se modernizando, e virou essa confusão que nós estamos vivendo hoje. Mas hoje nós estamos aprendendo que o dia mais importante para o cristão seria a Páscoa, seria a ceia. A Vitória escolheu os hinos da... Você sabia que ia ser Santa Ceia hoje? Não sabia. A Vitória que escolheu os hinos hoje lá, e ela colocou lá um hino assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida, oh glória, está nas mãos do meu Jesus, que o quê? Que vivo está. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está aqui hoje, através da pessoa do Espírito Santo. E isso a igreja tem que entender. Mas tem que entender, porque se a gente não entender, a gente não vai passar isso para frente. Se você não vivenciar isso, você não vai. Sabe aquela pessoa que sabe, mas ele não consegue passar? Mas aquela pessoa que vivencia uma coisa, que ele vive aquilo, ele passa com ânimo, com coragem, ele passa com vida. E a igreja do Senhor não pode deixar cair isso. Nós temos que passar de geração em geração isso com vida, entendendo a responsabilidade que nós temos de levar o nome de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Entenderam bem, né? Pão asmo era o pão sem fermento, a erva amarga, a lembrança. E a gente precisa passar isso para frente. A gente precisa desse entendimento. Então que essa Páscoa seja diferente para você, né? Que marque na sua vida e que você lembre disso. E que a Páscoa seja todo dia para nós. Não precisa esperar o ano que vem, pastor. Pode deixar que o ano que vem eu vou fazer diferente. A gente precisa começar a fazer diferente hoje. É hoje, agora, é já, é amanhã no trabalho, é dentro da nossa casa, é na nossa comunidade cristã. É a gente levar esse evangelho. Testemunho de rituais. A igreja gosta do ritual, né? A igreja gosta de um certo paganismo, desculpa. É um certo paganismo, né? A gente crê nessas figuras, né? Parece que a igreja é isso. Toma um copo de água, você vai ser curado. Pega o que mais que apareceu nessas igrejas neopentecostais, né? Põe um copo de água em cima da televisão que eu estou orando aqui, aí você vai. A gente só crê em algo físico, ô Cauã. A gente, se tiver algo físico, sabe, eu vi um pastor vendendo lá um pedacinho da arca. Não, compra um pedacinho da arca, que essa da arca é de Noé. A gente precisa de um artifício físico. Se você não estiver pegando, e a palavra de Deus, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. A gente vive
hoje ela precisa de ver dessas figuras. Eu sei que é mais difícil. Ninguém viu Jesus aqui. Alguém viu como a Ruth cantou o hino Cicatrizes? Alguém viu Cicatrizes de Jesus? Não viu, nem Jesus você viu. Mas nós cremos e precisamos passar essa informação para frente. A igreja tem esse papel. Muitos falharam, amém. Não estou aqui para julgar. Viu aí os meninos passando com máscara de coelho? Isso dá dor no coração. Saindo de uma igreja, saindo com a máscara do coelho. Isso dá dor no coração. Isso dá dor no coração. Depois de se esforçar tanto para tentar trazer uma palavra, a gente vê a igreja em contrapartida, a própria igreja em contrapartida, destruindo tudo aquilo que a gente faz. Pastor Roberto dando a bênção apostólica. Vamos ficar de pé e levantar as mãos e receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre que todos digam amém. E as palmas louve ao Senhor. Lembre-se desse memorial e vamos tomar uma posição. Amém. Deus abençoe. Está terminado. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor. Não saia sem comer um bolinho, seja o de mandioca, seja o de aniversário. Toma um cafezinho, né? Vamos compartilhar junto, né?